O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: tenha um caráter cristão, seja um crente de palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, eu juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. A terra é estrado para os pés de Deus. E também não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei Jesus. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto sequer um fio de cabelo. Só se pintar como eu pintava antes, né, irmão? Quando eu tinha cabelo. O tema de hoje é um tema pesado, chato de ser falado, mas eu costumo dizer, irmãos, que todos os problemas que eu e alguns irmãos do cordão sofremos servem como inspiração para eu botar paixão na pregação, porque a gente está vivendo tudo que se prega aqui. Todos os temas que você assistir ali no nosso canal do YouTube, você vai perceber que são diversos, como diversificada é a vida. Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, mas ele também falou que nós tivéssemos o bom ânimo, porque assim como ele venceu toda essa bagaça, nós também venceríamos e venceremos. Mas, irmãos, se tem uma coisa que me deixa irado, eu peço a Deus que eu não peque, porque a Bíblia fala para que não coloquemos o sol sobre a ira, é lidar com irmãos em Cristo que se dizem crente e são crentes tratantes, irmãos. Tem batido a nossa porta pessoas que muitas vezes oferecem serviços e a gente cai em laços de passarinheiro com peste perniciosa, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo maldito é o homem que confia no homem. Salmo 118:8, é melhor confiar em Deus do que no homem. Mas a gente acaba se enredando com algumas criaturas que se dizem cristãs, e a partir do momento que a gente estabelece algum tipo de aliança, algum tipo de negócio, essas pessoas nos decepcionam muito mais do que aqueles que o mundo, que a religião diz como ímpio, que pratica impiedade. E muitas vezes até ateus que a gente tem conhecido, a gente tem descoberto que são muito mais cristãos do que muitos católicos e até do que muitos evangélicos. E essa palavra me trouxe constrangimento, porque essas pessoas esquecem o verdadeiro testemunho que deve ser a vida delas. Na igreja, dentro da instituição, elas são uma coisa, mas no dia a dia, como prática de vida, elas envergonham. Algumas deveriam colocar uma pedra no pescoço e se jogar no rio, como diz a mesma palavra. E é sobre isso que Deus quer que eu fale aqui essa noite. Para você que é crente, mas esqueceu o que é ser cristão, porque crente até Satanás é. Crente é todo aquele que crê. Evangélico deveria ser aquele que pratica o evangelho, mas infelizmente esse termo tornou-se até pejorativo. Nós evitamos, nós do cordão, de dizer que somos evangélicos, porque infelizmente poucos irmãos evangélicos são de fato irmãos, mas são verdadeiras aberrações que envergonham a santa palavra de Deus contida na Escritura Sagrada, dentro desse compêndio chamado Bíblia. Quando Jesus continua admoestando as pessoas, orientando-as acerca do que é ter palavra quando você acertar alguma coisa com alguém, É o chamado fio de bigode que os antigos dizem. que você, ainda que fique em prejuízo, mas que você assuma aquilo que você tratou com as pessoas, porque muitas vezes você causa transtorno na vida daqueles com os quais você se envolve. O fio de bigode antigamente representava aquela pessoa de palavra. O senhor acha que nos dias atuais isso ainda prevalece ou não? Hoje não existe mais isso, meu querido. Hoje nós estamos no mundo moderno. Eu acredito, no meu ponto de vista, que deve ter alguém ainda que ainda honra o bigode. Pelo menos no meu eu tento honrar, isso eu tenho certeza, né? Não, não tem mais, não existe mais isso. Antigamente era assim mesmo? Antigamente era, na época do meu pai, né, Arrancava o fio do bigode? do meu bisavô, o que valia era o fio do bigode mesmo. O senhor acha que isso prevalece até hoje? O fio de bigode representava o que antigamente? Tem caráter, prevalece até hoje. O homem de vergonha e quer ser o sério. Era o cheque. Era o cheque, hoje, cheque do Banco do Brasil, assinado. Isso era assim mesmo Era antigamente? assim mesmo. Vendia uma fazenda, tirava o fio do bigode.
Entregava. Aí você me pagava, você me entregava o fio do meu bigode. E Deus começou a me mostrar coisas muito profundas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Se você também, meu amado irmão, minha amada irmã, está sendo vitimizado por relacionamentos dessa categoria, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai aquietar o teu coração para orar por essas pessoas, amá-las e descansar no Senhor, que é tudo que a gente tem feito. Não desejar o mal delas, mas pedir para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que elas verdadeiramente se arrependam dos seus maus caminhos, se auto-intitularem evangélicas, mas longe de um vestígio da presença do Cristo vivo na vida delas. E o mesmo Jesus Cristo fala no Evangelho de Mateus 21, versículos 28 a 32, Jesus continua explicando uma parábola maravilhosa e ainda pergunta para aquele povo: o que vocês acham disso? Aí ele chama atenção para as pessoas, como eu faço aqui essa noite, tentando chamar a tua atenção para você refletir nesse texto. Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Você vai trabalhar com o pai, vai ajudar o pai lá. Aí o filho mais velho respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho, o caçula, a mesma ordem. E este caçula disse: sim, senhor, eu vou, pode contar comigo. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E todos aqueles que ouviam responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois naquela ocasião que precedia a vinda do Cristo, houve um João Batista que pregou para muitos. Ele veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Até os ateus creem. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Muitos estão dando as costas para essa verdade, não entendendo que muitas pessoas que você no seu juízo faz pré-julgamento de Esse não vai pro céu, esse não é igreja. E esse aí eu não posso nem olhar para ele porque ele não é crente, não frequenta igreja, não vai aqui, não vai ali. E como a gente tem visto na prática de vida, como eu dizia no começo dessa ministração, pessoas que sequer conheceram o livro Bíblia, mas carregam a essência do amor nos seus corações, carregam aquilo que está no DNA do ser humano, que pela natureza caída, lá a partir de Adão, corrompeu-se. E a única forma de a gente poder verdadeiramente voltar a essa identidade, a essa origem, é servindo realmente o segundo Adão, que é o Cristo. Senão você vai continuar, ainda que tenha um título de evangélico, de uma religião qualquer, que você atribua ser uma religião cristã, na verdade você é pior que um incauto, pior que um ímpio. E Deus é tremendo quando Ele usa essas parábolas mostrando que Deus não está preocupado com o que você veste, com o que você bebe, com o que você faz, exceto aquilo que realmente não depõe contra o Espírito dele. E é essa lição que Ele deixa aqui através dessa parábola, para que as pessoas entendam que servir a Deus não é necessariamente frequentar uma igreja, frequentar um estabelecimento religioso, mas é amar a Deus no próximo, mantendo a palavra, não prejudicando o teu próximo, prometendo fazer uma coisa e mentindo, deixando prejuízo, como nós temos passado alguns prejuízos com os pseudo-cristãos, que tem nos revoltado, irmãos, porque a gente procura levar a verdadeira mensagem da cruz, crendo em pessoas que verdadeiramente se dizem cristãs, e a gente dá um voto de confiança, porque a palavra nos fala: maldito é o homem que confia no homem, partindo do pressuposto que esse homem do qual nós, ao confiarmos, seremos malditos, é aquele que não são irmãos, é aquele que não é igreja, é aquele que não é corpo. E como nós temos nos decepcionado. Lucas no capítulo 12, versículos 47 e 48, veja o que o texto nos diz: o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito for dado, muito será pedido, muito será requerido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Essas pessoas se esquecem que, ainda que elas pareçam ludibriar a gente, querer manipular, são pessoas que têm doença sentimental, não estão curadas nas suas almas. São pessoas que começaram a frequentar lugares, mas não tiveram verdadeiramente a metanoia, a mudança de mente. Nós lidamos praticamente todos os dias conversando com pessoas que atribuem os problemas a Satanás, quando na verdade muitos dos problemas é a falta de caráter, é a falta de personalidade, a falta de posicionamento com esse Deus. Então quando Deus fala, irmãos, na sua palavra, que Ele quer que nós nos posicionemos em servi-lo, amando Deus no próximo, Ele quer que nós tenhamos o caráter de Cristo, não apenas uma religião, fazendo das pessoas peteca, marionetes nas suas mãos. E aqui Lucas é muito claro, registrando aquilo que Jesus fala aqui na sua palavra.
quando nós negligenciamos as instruções que Jesus deixou, deixamos de amar a Deus, deixamos de cuidar do próximo, e ainda por cima explorar, manipular e trair acima de tudo, não é para nós que estamos fazendo, não é para nós que essas pessoas estão fazendo, mas é para o próprio Deus, e Deus vai requerer de cada uma delas. Veja o que a escritura Provérbios fala no capítulo 10, verso 9: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. A desonesta ficará com uma tela dessa televisão aqui, escura. A desonesta vai ser requerida pelo próprio Deus, juízo, daquilo que ela tem feito aos irmãos aqui na terra. Porque não é pela questão em si, mas é pelo fato de quem a pessoa diz ser. Tentando manipular a gente, citando alguns versículos bíblicos, como quem conhece de fato o Evangelho, quando na verdade tudo que eles conhecem é a letra, e a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E em cima dessa manipulação, são pessoas cujas emoções são doentes, são pessoas manipuladoras, são pessoas que tendem a subestimar a inteligência da gente, pelo fato de a gente ser manso. Como muitas vezes eu comento com os pastores, as pessoas tiram a gente para trouxa, tiram a gente para mané, depois que a gente aceitou o Evangelho, quando na verdade elas que estão chamando o juízo para si mesmas, não entendendo que tudo aquilo que o homem plantar, isso sim ele colherá. Não tem como você colher feijão plantando arroz. Existe um princípio espiritual que norteia toda a terra, toda a vida, toda a existência. E você infringir essa regra é como se jogar numa espada, é como subestimar a lei da gravidade ao descer uma escada achando que não, eu sou o cara, esse cara sou eu vou descer e não vou cair. vai se estribuchar se tu não entender que a cada degrau que desce você tem que respeitar a gravidade puxando o teu corpo para baixo. E se você vacilar, você de fato vai cair. E assim é toda relação humana, toda relação terrena. Enquanto estamos aqui, irmãos, temos que realmente ser obedientes ao Senhor, para que nós possamos desfrutar o melhor desta vida, desta terra. Então, quando você se relacionar com algum irmão em Cristo, Paulo dá uma lição tremenda e muito curta, carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se for imposto, dá imposto para ele. Se é tributo, tudo bem, dê tributo. Se for temor, temor tenha com ele. Se for honra, dai honra a quem tem honra. Procura exaltar mais o próximo do que tu te exaltar a si mesmo. Há muitas vezes que a gente quer comentar e participar coisas de algumas pessoas, e a pessoa, ao invés de te ouvir, aquilo que tu está compartilhando como testemunho, ela imediatamente te corta. Não, mas eu também vivi uma coisa parecida, eu passei por isso. Ela não para poder te escutar, ela não te ouve. Ela tem uma necessidade também de vomitar aquilo que está na sua boca, porque ela não tem aquela mansidão do espírito, porque ela não foi transformada. Ela apenas tornou-se uma pessoa religiosa, uma frequentadora de templo, mas ela não tem a essência do Evangelho, que é amor, e o fruto do Espírito, entre os quais também tem a paciência. O Evangelho de Lucas, mais uma vez, no capítulo 16, versos 10 e 11, a palavra de Deus nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, é também desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, este mundo ímpio, este mundo caído, este mundo de pecado, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Pessoas que se dizem cristãs, mas que não respeitam irmãos, que não têm limites para pisar no próximo, que ao obterem algum tipo de vantagem, ela tende a querer sequestrar, a querer manipular, achando que ela é superior, porque ela conhece determinada matéria, ela tem algum tipo de conhecimento que aquela pessoa a qual ela manipula não tem, e ela passa a querer ser dona, querer tornar-se senhor, passando por cima da soberania de Deus. Esses tais Deus vai requerer, irmãos, pode ter certeza disso. Por isso que é importante que nós nos pacifiquemos como igreja, e muitas vezes eu peço aos irmãos: irmãos, olhem por mim, olhem comigo, porque eu não quero dar aqueles 5 minutos e pecar, eu quero ficar na presença do Senhor, porque eu sei que o meu galardão o diabo não vai roubar, a salvação já é minha, desde que eu persevero até o fim na presença dele. Mas essas tentações muitas vezes nos tiram o foco, nos tiram o equilíbrio, nos roubam muitas vezes até a lucidez, para que nós permaneçamos firmes na presença de Deus. Pois quando tem bênçãos para chegar na vida da gente, o diabo usa pessoas até da família para tentar nos afastar dele, e até irmãos para nos entristecer. E é importante neste momento a gente buscar serenidade, buscar o equilíbrio. E muitas vezes nós nos sentimos não apenas injustiçados, mas nos sentimos até incompetentes em realizar tarefas, porque as pessoas começam a nos menosprezar a tal ponto de a gente chegar quase a acreditar que a gente é aquilo que a pessoa afirma que nós somos. Olha como o diabo é manipulador. Como se você não tivesse capacidade de fazer o que você sempre fez. Eu, na qualidade de músico, de repente, em algum momento eu me senti incompetente, desqualificado. Ou como quando orientador acerca da palavra, pelo fato de eu não ter uma teologia, uma faculdade,
letrado, mas por misericórdia e por graça de Deus, o Espírito Santo nos tem instruído com a sabedoria dos céus, para que as pessoas tenham uma prática de vida, não uma vida teológica. Para isso você tem academia, e eu entendi quando Paulo fala que cada um deve ficar na vocação para a qual foi chamado. Agora, a pessoa ter o privilégio de conhecer as Escrituras, recitar versículos para tentar te manipular, te ganhar e fazer de ti um bobo na terra, é para Deus que essas pessoas estão fazendo, e não para você, não para mim. Provérbios 21, versículo 3: praticar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. É aqueles que fazem coisas erradas, Fazem caca contra os irmãos. mas depois vão à missa, depois vão ao culto, Não, eu vou lá encobrir a minha multidão de pecados, vou lá deixar meu dízimo. e pensando que Deus pode deixar se manipular, que a tua astúcia pode te livrar da espada, que é a própria palavra de Deus sobre a tua vida. Absolutamente. Deus é Senhor, Deus é santo, e Ele conhece o coração de cada um, porque muito antes de a gente ter uma atitude, muito antes de a gente abrir a boca, Ele já sabe, Ele tem contados todos os nossos dias. Ele sabe a cada reação que a gente terá diante de quaisquer circunstâncias, mas Ele nos testa, Ele permite que nós muitas vezes negligenciemos essa palavra para ver o que está no nosso coração, se de fato a gente é testemunha dEle ou continua sendo um testemunho do mundo, agindo como tal, agindo como aqueles que nunca conheceram a verdade e, portanto, não estão libertos. O livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 3, nos diz também: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. É triste, irmãos, quando a gente vê pessoas presunçosas, arrogantes, que cruzam o nosso caminho, se dizendo ser irmãs em Cristo, por professar a fé evangélica, mas não servem ao mesmo Cristo que nós servimos, não compactuam da mesma palavra, da mesma doutrina que nós compartilhamos. Por esses tais, a gente tem pedido a Deus que abra suas mentes, porque são pessoas que têm chamado, são pessoas que têm potencial, que da mesma forma que elas têm essa capacidade de ludibriar o próximo, elas também poderiam estar sendo instrumentos na mão de Deus para ludibriar o próprio Satanás e ajudar pessoas a serem arrancadas das garras do inimigo, mas não querem, se deixam ser instrumentos do inimigo para benefício próprio, tudo de ordem material, como se fôssemos levar alguma coisa desta terra, sabendo que essa efemeridade, essa vida tão passageira, daqui não se leva a nada, irmãos. O que a gente vai levar é a vida que a gente leva, e a vida que a gente procura levar tem que ser com o Evangelho, para que nós permaneçamos na presença dele de eternidade em eternidade, saindo desta existência para a vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 3 e 4, nos diz: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e falo também como se fosse do cordão aqui agora, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Nós não ficamos enchendo o saco de ninguém, nós não ficamos botando o evangelho goela abaixo na vida de ninguém, pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu na carta aos Coríntios, e parece que é um desabafo pessoal meu e de alguns irmãos em Cristo que passam por essa mesma tristeza, essa mesma aflição, esta mesma decepção, sofrimentos que não precisariam existir se os evangélicos fossem todos irmãos, independente de placa, independente de crença, independente da doutrina professada do movimento, seja ele pentecostal, neopentecostal, batista, presbiteriano, não importa, nós temos que ser irmãos em Cristo, pois no céu não haverá placa. Agora as nossas obras aqui vão determinar o nosso destino nessa terra, porque Deus quer nos levar ao arrependimento, para que nós verdadeiramente nos tornemos pessoas puras na presença dele, ainda que a nossa natureza seja caída, mas ao perseverar na presença dele, Deus vendo o nosso esforço, porque o reino dos céus é conquistado por esforço, e quando nós nos deixamos levar pelas circunstâncias dessa vida, e o diabo muitas vezes provando corações, daquele que confiou e daquele que traiu, e nessa balança você pode ter certeza que todo aquele que é injustiçado sairá vitorioso. A mesma carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus, por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Aqui ninguém é bobo. As armas da nossa milícia são espirituais, irmãos. Somos elogiados e também caluniados. Alguns nos insultam, até pelas costas. Outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, como se estivéssemos mortos. Mas, como vocês estão vendo, continuamos aqui vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos.
Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas quando elas são cheias do Espírito Santo, quando elas entendem essa boa nova. Tornamos as pessoas pobres de espíritos ricas através dessa mensagem. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Nunca se sinta humilhado, meu irmão. Nunca se sinta desprezada, minha irmã. Você também que tem sido caluniada, desprezada, maltratada por pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas e agem como verdadeiros diabos na tua vida. Deus está vendo. E no tempo oportuno Ele vai requerer de cada uma dessas pessoas tudo aquilo que elas têm feito contra o próprio Espírito Santo de Deus na tua vida. Tanto que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. É um prazer incomensurável quando a gente vê alguém que entende o Evangelho e a gente começa a exortar, elogiando, dando apoio moral para que a pessoa consiga suplantar os medos, os receios, a timidez e desbrave cada vez mais esse mundo espiritual através da Escritura, para que elas possam se tornar semelhantes ao Cristo, assim como nós, assim como Paulo foi imitador de Cristo. Nós procuramos também ser esse imitador de Jesus, para que essas pessoas possam verdadeiramente crescer. E como é prazeroso alguns irmãos e irmãs que congregam conosco, quando nos surpreendem, às vezes com uma mensagem, muitas vezes com uma atitude, nos surpreendem, que nos emocionam até, irmãos. Coisa maravilhosa é poder viver com irmãos assim. Eu não falo só dos pastores que são como irmãos de sangue meus, mais chegados que irmãos, nem também da minha esposa. É desses outros que vêm chegando aos poucos, caminhando conosco. Alguns até que nem são aqui de Sapucaia, mas que professam a mesma fé, que congregam conosco apesar da distância. E esses tais que dedicam esse amor fraternal para conosco. Nós, pastores do Cordão. E como a gente é grato a Deus pela vida de cada um desses. E assim também nós oramos em amor, para que as pessoas colham os frutos da sua busca, dessa maturidade espiritual, apesar de estarem chegando agora no Evangelho. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 18, nos diz: orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Quando você está sendo enganado, enganada, traída por irmãos que se dizem irmãos, quando na verdade são lobos, são iscariotes que estão tentando ludibriar, entenda que Deus contempla toda a terra, os bons e os maus. Assim como a chuva cai para o justo e para o ímpio, assim é a palavra de Deus. Quando o escritor aos Hebreus pede que nós intercedamos, é que essas orações, uma vez estando com a consciência limpa e sendo injustiçados, como eu gostaria de contar testemunhos de irmãs que têm mantido esse comportamento e têm sido justificado como causas na justiça, causas insolúveis, causas perdidas, e daqui a pouquinho tudo aquilo, Deus confunde os advogados, confunde até juíza, e daqui a pouco tudo muda. Muda o procedimento, muda questões, muda diagnósticos médicos, como mudou dos pastores que congregam conosco, e tantas coisas Deus faz quando uma vez suplantada aquela prova, uma vez passada toda aquela tristeza, aquele sofrimento, aquela dor, mas permanecendo firme na presença do Senhor, entendendo que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e potestades. Ou seja, na verdade não é aquele irmãozinho que está nos fazendo mal, mas é o mal que está nele que precisa ser arrancado. E nós pedimos misericórdia para que essas pessoas se arrependam antes que o pior aconteçam a eles, porque o mesmo diabo que os usa contra as nossas vidas, haverá de destruí-los caso não se arrependam. E essa mensagem que eu deixo aqui essa noite, irmãos, assim como o apóstolo Paulo também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, nos diz: ao reino eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Quando você não chama glórias mais para si, quando a tua vaidade não tem mais nenhum valor diante de tanta adversidade, de tantas lutas que você, por mais que aprenda a amar o próximo, por mais que queira muitas vezes ajudar, mas não tem condições, e você então busca nos pés do Senhor a solução para problemas alheios, quando você chora com os que choram, verdadeiramente, Deus se agrada desse comportamento, e você acaba assumindo essa posição de filho do rei, e esse rei eterno, atribuindo somente a ele a honra e a glória. Os humilhados acabam sendo exaltados, e aqueles que se exaltam vão acabar sendo humilhados. E eu encerro essa mensagem essa noite aqui com 3 últimas passagens, todas elas de Paulo. Primeiramente na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se vocês estivessem servindo o próprio Senhor e não as pessoas. Portanto, não te preocupa se a pessoa está te traindo, está te enganando,
está cometendo alguma injustiça contra a tua vida, é contra o próprio Deus que ela está fazendo isso, não contra você. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. É o Cristo que nós servimos, não é homem. Por mais que nós queiramos que as pessoas sejam fiéis, corretas, dignas de confiança como nós procuramos ser, nem sempre serão recíprocas, porque nem todas passaram por essa mudança de mente, nem todas se converteram de verdade. Elas manipulam com a mesma astúcia que o diabo manipula as escrituras, fazendo parecer que são irmãos, quando na verdade são verdadeiros inimigos. São trevas no caminho da gente, que Deus permite que nós enfrentemos para nos amadurecer na caminhada e nos dar cada vez mais autoridade no mundo espiritual contra as trevas, ao interceder em favor dessas pessoas, tirando o ódio, tirando a raiva, a ira, mas aqui denunciando que isso precisa ser extirpado do corpo da igreja, do corpo que é a própria igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 8, outra carta de Paulo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que mereça elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Paulo ensinou essas pessoas a praticarem o verdadeiro evangelho. As pessoas não entendiam, algumas por maldade mesmo, não queriam entender, e outras por ignorância, porque desconheciam aquela verdade. E Paulo muitas vezes dizia: vocês não estão entendendo, então procurem me imitar como eu imito a Cristo. Vai na minha vibe, surfa nessa onda, que você vai entender essa verdade espiritual. É o que eu digo aqui para alguns aqui essa noite, tanto com as minhas palavras quanto as minhas ações, ou seja, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto no meu falar quanto no meu agir, porque pregar moral é muito legal, mas você testemunhar e viver aquilo que você prega, aí você se diferencia, como os próprios fariseus, que muitas vezes Jesus alertava: façam tudo o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam, mas não fazem. E encerrando essa ministração corretiva, essa vara espiritual para alguns e remédio, bálsamo para outros, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Quando nós balizamos a nossa vida na pedra de esquina, quando nós construímos a nossa vida espiritual sobre a rocha que é o Cristo, a pedra edificada que os construtores rejeitaram, que o judeu não quis, mas que os gentios tiveram a oportunidade de conhecer, nós, como privilegiados ao sermos enxertados na videira, nós valorizamos muito mais do que muitos já foram chamados, que tiveram a compreensão, mas que por algum motivo esfriaram na fé. Aquilo que a palavra nos chama de apostasia. Esses tais, por mais que nós preguemos, não se arrependem mais, porque o coração está empedrado, está endurecido. Mantenha o nome de cada um deles em suas orações, mas não conviva com esses tais. Esses tais sequer cumprimente eles. É o que Deus nos ensina na sua palavra. Não como quem faz acepção ao próximo, mas como quem não se deixa mais sequestrar por manipuladores da palavra. Quando essa mensagem de hoje, cujo título diz: tenha um caráter cristão e seja um crente de palavra, essa palavra não é apenas a sua palavra de honra, o fio de bigode, aquilo que você confirmou, aquilo que você acertou, honre, mas seja também um crente da palavra de Deus, aquele que medita, que lê e vive, pratica a mensagem da cruz. Aí você verá a plenitude de Deus sobre a tua vida, e você será testemunho vivo das maravilhas que Deus fará na tua vida, e através da tua vida, na vida de muitos outros ainda. Esta foi a mensagem pesada de admoestação que Deus colocou na minha boca neste dia 28 de agosto do ano de 2024, na reunião do Cordão.